quero ler com os irmãos um texto da palavra de Deus que é muito conhecido, que é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista São Mateus, no capítulo de número 11, o versículo de número 28. Mateus capítulo 11, versículo de número 28, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Queridos irmãos, esse trabalho aqui, celebração a Deus pela vida dos veteranos, ele é um trabalho que tem como foco motivar a fé nessa instituição ou nas instituições que envolvem a segurança do nosso país e também das nossas cidades, e também fazer uma homenagem para aqueles que de alguma forma iniciaram esse trabalho que, como o coronel falou aqui, envolve tanta dificuldade, mas também gera frutos maravilhosos. E no fundo, o que a gente está falando aqui é sobre o Evangelho de Cristo, é sobre a palavra do Evangelho, seja ela no exército, seja ela na marinha, seja ela na aeronáutica, seja ela na guarda civil, seja ela nos bombeiros, seja na polícia militar, na polícia civil, onde for daqueles que tomam conta da segurança. A ideia é falarmos sobre a oferta do Evangelho nessas instituições e por meio de agentes de Deus que estão alocados nestas instituições. E aí eu queria fazer uma provocação aqui no tempo que me foi dado. Se o Evangelho que nós pregamos, essa semente que foi exposta aqui hoje, que nós entregamos, se o Evangelho ele continua tendo uma resposta para a nossa sociedade contemporânea, será que quando a gente olha na prateleira do Evangelho, será que quando a gente olha nas Escrituras Sagradas, será que quando a gente olha na mensagem que o Evangelho carrega, ou que o Evangelho entrega, será que nós encontramos nesta mensagem alguma resposta para os dilemas e as complexidades da nossa sociedade contemporânea? Ou será que o Evangelho serviu bem outrora, serviu bem alhures, mas hoje já não é mais relevante, já não é mais significativo? Porque, de fato, a nossa sociedade e o nosso tempo são marcados por complexidades muito sensíveis. O apóstolo São Paulo, escrevendo ao jovem pastor da igreja de Éfeso, a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, Paulo fala a respeito do nosso tempo. E ele diz: Timóteo, sobrevirão tempos trabalhosos. Ou seja, Paulo define para o tempo dele, numa mensagem escatológica, futurista, ele define o nosso tempo, os dias contemporâneos, a nossa contextualização como dias trabalhosos. E aí vem uma pergunta: os nossos dias, irmãos, podem ser classificados, podem ser designados, podem ser definidos como dias trabalhosos? Eu separei aqui algumas razões que tornam, de fato, o nosso tempo, a nossa sociedade, o nosso momento, a nossa civilização, seja no Brasil, seja aqui na região sudeste, seja em qualquer outro canto ou rincão desse país, ou também fora do Brasil, a nossa sociedade, ela pode ser compreendida, ela pode ser definida como esse tempo trabalhoso que Paulo apontou. E aí nós teríamos aqui inúmeras motivações para classificar a nossa sociedade dessa forma, mas
eu quero apontar aqui 3 ou 4 motivações para dizermos que a nossa sociedade é uma sociedade complexa. A primeira razão é por aquilo que escreveu um sociólogo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, lá no ano de 2010. Ele descreveu a nossa sociedade como a sociedade do cansaço. E ele disse que a nossa sociedade é uma sociedade hiperestimulada. E por conta destas hiperestimulações, nós acabamos nos tornando uma sociedade extenuada, uma sociedade exaurida, uma sociedade cansada. É normal você encontrar uma pessoa cansada sexta-feira, 10 horas da noite. Mas é anormal você encontrar uma pessoa, seja no Uber, seja no táxi, seja no ônibus, seja no trem, no metrô ou nas ruas, seja na escola ou no bairro, aonde for, no comércio ou no trabalho, 7 horas da manhã de segunda-feira, apresentando aquele semblante de estafa. Então a nossa sociedade, ela é uma sociedade cansada, e nós percebemos isso, porque logo pela manhã, quando nós estamos ali tendo os primeiros raios de sol, o início da aurora, a gente vê o semblante das pessoas desfalecido, o semblante das pessoas caído, as pessoas cansadas. Eu tenho 160 quilos, e hoje eu já não jogo mais bola, mas eu já joguei bola, e eu era bom de bola. E é interessante que agora eu não sou mais um centroavante, eu sou um extrovante, mas eu já fui um bom centroavante. Eu hoje sirvo mais para marcar o Alan. Quem é o Alan? É o alambrado, lá do meio para fora ali, ali que você joga. Mas eu já fui bom jogador. E quando eu às vezes vou acompanhar meu filho ou outros jovens lá da igreja no futebol, eu vou percebendo a estafa dos nossos adolescentes. Parece que não consegue disputar uma bola, parece que não tem a gana da Libertadores na sua veia, a gana da luta, da guerra, da rinha, né, nas suas veias. E eu vejo uma sociedade cansada. Meu papai faleceu em 2022, e o meu pai, ele era um homem à frente do seu tempo, sem escolaridade, mas eu sempre vi meu pai lendo. Meu pai lia o jornal, e ele não gostava de ler só aquela capa, que muita gente vai na banca de jornal e só olha aquela capa. Ele comprava o jornal e ele dizia: Henrique, eu converso com os jornalistas. E eu falava: pai, como o senhor conversa com os jornalistas? Ele dizia: eu converso porque eu leio os editoriais. E o que são os editoriais? São as notícias onde você recorta um parágrafo e trabalha aquele parágrafo de forma aprofundada, aquele ponto da notícia de forma aprofundada. Então o meu pai, ele era de fato um indivíduo que cumpria aquela máxima do teólogo Karl Barth, quando o Barth dizia: leia a Bíblia tendo-a à mão direita e tendo à mão esquerda o jornal do dia. Então o meu pai, ele fazia exatamente isso, e ele de tempos em tempos soltava as pérolas de sabedoria dele. E ele dizia: Henrique, a nossa sociedade é uma sociedade cansada mesmo, as pessoas estão fisicamente cansadas. E ele dizia: por quê? Porque nós estamos envolvidos com muitos itens. O Churran, ele fala dos múltiplos estímulos, e o meu pai dizia dos muitos itens. E eu falava: pai, fala aí, como é que é isso? Ele dizia: é o seguinte, antigamente o indivíduo saía do trabalho e ia para casa, e no máximo ia para a igreja, e depois voltava para casa e trabalho, e ficava nesse tripé, nesse triângulo. Hoje não, o indivíduo sai do trabalho, aí ele vai para a escola,
ou para a faculdade, depois da faculdade ele vai para a igreja, depois vem para casa, aí nos finais de semana ele tem que fazer cursinho preparatório, aí na empresa ele tem que cumprir uma série de atualizações e de cursos, aí depois quando é meia-noite, o pastor aparece e fala, vamos fazer um Zoom de oração, uma reunião de Zoom de oração, e o pastor faz isso para cuidar da alma dele, porque nesse ciclo de atividade incansável, o indivíduo não pensou na sua alma, então, no fundo, a gente está estafado. Eu acho engraçado quando eu ouço os coaches atuais, quando eles falam o seguinte, olha, você precisa ser um alfa, e o alfa é o primeiro a acordar, então acorde 5 horas, mas se você encontrar alguém que acorda 4h30, acorde 4h30. Se você encontrar outro que acorda 4 horas, acorda 4 horas. Se você encontrar outro que acorda 3h30, bom, daqui a pouco ninguém vai dormir mais. Vai levando cada vez mais as pessoas à extenuação. Esses dias eu ouvi uma máxima que eu fiquei assim, atribulado com ela. E a máxima era a seguinte, não durma, porque diga àqueles que dormem, enquanto vocês dormem, nós fazemos negócios. Eu falei, meu Deus, esse indivíduo que fica fazendo negócio, ele tem vida curta, porque a gente precisa descansar. Mas a nossa sociedade é uma sociedade cansada. Primeiro no aspecto físico, mas também no aspecto intelectual e no aspecto emocional. Antigamente a gente só se preocupava com os problemas afetivos relacionados à nossa família. No máximo ao nosso bairro, à nossa igreja ou o nosso trabalho, era muito pouco. Hoje não, através do acesso à internet e às redes sociais, nós estamos tendo informações e conteúdos do mundo inteiro. E dores que são provocadas, males e sofrimentos que vêm de outras partes do mundo, acabam nos afetando aqui no nosso microcosmo. De modo que a gente tem que lidar com as aflições da casa, da igreja, do trabalho, mas também com essas aflições globais, essas aflições mundiais, essas aflições universais. E isso vai nos extenuando, isso vai nos deprimindo, isso vai nos estressando, isso vai cansando a nossa alma e também o nosso intelecto, porque o nosso intelecto é estimulado. Alguém diz que se você for tentar ler e assistir e ouvir todo o conteúdo que é postado num dia na internet, você vai demorar 5 anos para ler o conteúdo de um dia só. E isso faz com que a gente não descanse, de modo que a nossa sociedade é uma sociedade estafada, cansada, extenuada. O Churran, ele definiu bem, nós somos a sociedade do cansaço. Em segundo lugar, a nossa sociedade é uma sociedade que muito bem definiu o Zygmunt Bauman, quando o Zygmunt Bauman ele escreve Amor Líquido, Relações Líquidas, lá em 2003, e agora esse livro tomou uma grande proporção, em que ele descreve como que têm sido estabelecidas as nossas relações interpessoais. E todos aqui sabem muito bem que nós estamos vivendo num tempo de relações interpessoais, relações sociais liquidificadas. É tão líquida que a gente tem uma série de contatos nas redes sociais, mas são pouquíssimos aqueles que a gente pode contar de verdade. Pela misericórdia de Deus, eu tenho um canal no YouTube, lá tem 1.500 seguidores. Eu tenho 2 perfis no Instagram, um com 6.000 e outro com 1.000. Eu tenho 2 perfis no LinkedIn, um eu tenho 7.000 conexões, o outro eu tenho 600 conexões. Eu tenho 3 Facebooks, cada um com 5.000. Mas se eu precisar, meu carro furar o pneu aí fora agora, e eu precisar ligar, eu vou dizer que eu não lembro de ninguém lá que pode me auxiliar. Quem vai me auxiliar são os mesmos que sempre me auxiliaram, independente de rede social. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente hoje está conectado com tanta gente, mas a gente não se conecta com alma, com ninguém, de alma, de verdade, de coração, de certeza, com ninguém. Experimente você fazer uma coisa que os nossos pais faziam. Saia daqui hoje e antes de ir para sua casa, passe
aí no mercado e compre lá as coisas suficientes para você fazer o almoço e a janta, e aí chegue no caixa e diga assim: marca no caderninho que mês que vem eu pago. Você vai ver se você vai sair de lá. É capaz da polícia militar ser chamada para você, para levar você direto lá, né? É isso. Então, olha, quando você vai vendo as relações, são relações líquidas. Eu fico admirado, eu sou advogado, e como advogado eu fico admirado com o Instituto Jurídico do Direito Penal, que é a delação premiada. Eu fico admirado, porque o que é a delação premiada? A delação premiada é o seguinte: dois aprontam e lá na frente para escapar, entrega o outro. E quanto mais ele entrega o outro, mais benefícios ele tem. Na minha época isso era chamado de X9. A minha mãe falava que o nome disso daí era dar com a língua nos dentes. Eu sou de uma família de 18 irmãos. Deus levou 3, ficamos em 15 vivos. E aí interessante que quando nós estávamos assim, 3 ou 4, e aí alguém aprontava, não podia falar para o outro não. Por quê? Porque se falasse para o outro, o pai ia bater. Mas depois aquele que delatou, aquele que entregou, ia ser torturado. E a gente tinha umas técnicas para torturar. Nós colocávamos sabonete dentro da toalha e dávamos bastante sabonetada dentro da toalha. Não estou ensinando nenhuma técnica de tortura aqui não, hein? Pelo amor de Deus, mas batia mesmo. E aí o quê? Você não pode falar, você tem que ficar quieto. A nossa sociedade é a sociedade do contrato de namoro. Por que a gente tem que fazer um contrato de namoro? A gente tem que fazer porque no fundo, as relações já começam pautadas na desconfiança. Elas já começam pautadas naquilo que a gente sabe que o outro poderá fazer conosco. Então, a nossa sociedade é uma sociedade, como disse o Bauman, de relações líquidas. A gente não olha no olho do outro, a gente não interpreta o outro, a gente não analisa o outro, a gente não ouve o outro, a gente pergunta se o outro está bem, mas não quer que o outro conte de fato e de verdade como está. Por quê? Porque se ele contar, aí nós vamos ter que nos responsabilizar, como escreveu lá no Pequeno Príncipe o Antônio de Exupéry: você é responsável por aquilo que cativas. Então, para não ter isso, o que a gente faz? A gente não quer saber, a gente só quer que o outro seja gentil e diga, tá tudo bem, para que a gente se livre dele logo e vá para outro e para outro. Essa é a nossa sociedade. Se você quiser testar o quão distante nós estamos, pegue uma xícara vazia e saia para pedir uma xícara de açúcar na sua vizinhança. Alguém até vai... Obrigado. Alguém até vai conceder a você essa xícara de açúcar. Alguém vai dar para você, mas com certeza vão comentar: fulano de tal tá quebrado, viu? Saiu daí, ó, pedindo xícara de açúcar. Agora, é assim que é. A nossa sociedade é uma sociedade de relações liquidificadas. Outra coisa, a nossa sociedade é uma sociedade que prevalece aquilo que um outro sociólogo falou, sociólogo Michael Sandel. Ele escreveu em 2020 uma obra chamada Teoria ou a Tirania do Mérito. E nesta Tirania do Mérito, nesse livro, ele fala que a nossa sociedade é pautada no resultado, é pautada na produção, é pautada enquanto nós entregamos. E durante o período que entregamos, nós temos maior valorização. Essa é a métrica do mercado, essa é a métrica da livre concorrência, essa é a métrica da liberdade econômica, essa é a métrica. Ou seja, você precisa dar resultado. Se você der resultado, você tem plano de carreira. Se você der resultado, você tem aumento de salário. Se você der resultado, você tem alcances outros. Por quê? Porque a nossa sociedade é pautada nesse modelo, nessa métrica. E a métrica é preciso merecer, é preciso dar resultado. Essa conceituação ou concepção de sociedade que impera no ambiente empresarial e mercadológico vem para as famílias. E nas famílias a gente também vê que nós valemos enquanto produzimos.
eu tenho uma posição comigo, isso é minha posição, pelo amor de Deus, aceito o pensamento adverso, mas a minha posição é que nós não poderíamos ou não deveríamos colocar os nossos pais num asilo. Por que não? Porque os pais, eles sofrem tanto para nos sustentar, para nos manter, a não ser que realmente está numa condição que você não tenha como cuidar e precisa desse apoio, mas na minha visão, isso deve ser a última rácio, a última ideia. Por quê? Porque os nossos pais, eles se sacrificaram por nós. Eu tive agora no ano passado pregando em Madrid, e eu sou gordinho, não parece, mas a minha complexão física aqui é bem avantajada. O meu tecido adiposo é destacado. Vocês não percebem muito, mas né? E aí eu fui lá e é difícil eu comprar roupa para mim. Olha esse blazer aqui, ele não fecha. E não é porque, olha, ele é estiloso não, é porque não fecha mesmo, a minha barriga que não deixa fechar. E aí então, eu estou lá na Espanha, andando lá em Madrid, fui pregar lá e estava andando, o pastor falou, vamos conhecer aqui um pouquinho. Eu estou andando, eu encontrei numa loja um blazer, e é difícil encontrar blazer para mim, mas o defunto era o meu número. E o que aconteceu? Serviu certinho. Eu vesti aquele blazer bonito, maravilhoso, aí eu disse, eu vou levar. Quanto que é? 100 euros, 650 reais. Eu falei, olha, o preço está mais ou menos igual lá, o do Brasil, um blazer bom, é mais ou menos isso aí, eu vou levar. Quando eu estou indo com o meu blazer, eu passei no outro espaço onde tinham ternos, e eu vi 2 ternos 54, e eu lembrei do meu filho. Aí o que eu fiz? Eu vi o preço, cada um era 50 euros, dava os meus 650, que era o dinheiro que eu tinha. Aí eu fui lá, guardei o meu terno e trouxe os 2 ternos dele. Quer dizer, eu continuo andando apertado e o meu filho vai andando como um lord inglês, né? Aí você diz, bom, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo porque o ministério da paternidade, ele envolve sacrifício. Ele envolve você vestir mal ou não tão bem para o seu filho vestir melhor. Você não comer tão bem para que o seu filho coma melhor. Você ficar andando a pé para que o seu filho tenha transporte. A minha esposa, por exemplo, ela é psicóloga. E quando a gente voltou do Rio Grande do Norte para São Paulo, que a gente é daqui, mas casou, foi para lá e voltou para cá. Quando a gente voltou, ela recebeu uma oportunidade de fazer o concurso, fez o concurso, e ela trabalhava na prefeitura de Itapevi ganhando 900 reais. E ela tinha, como psicóloga, trabalhado em RH como headhunter. E aí, então, ela recebeu uma ligação. E a ligação dizia o seguinte, olha, Mônica, é uma amiga sua aqui, e eu estou numa empresa, e a empresa está contratando uma psicóloga, e tem o seu perfil. E eles aqui estão pagando 9 mil reais. Você fica lá na prefeitura ganhando 900 reais, ou vem para cá e ganha 9 mil. E aí ela falou assim, bom, mas como que é o trabalho? Você vai ter que viajar, porque a companhia tem lugares, sedes em vários estados, etc. Praticamente você vai trabalhar viajando. Aí ela estava com a minha filha, hoje a minha filha tem 21 anos. Ela pegou a minha filhinha de bebezinha, né, de mesa assim, olhou para minha filha, e aí ela foi e disse assim, olha, deixa eu dizer uma coisa. Trabalhando aqui na prefeitura, eu ganho menos, 10% desse valor, mas eu tenho tempo para ficar com a minha filha. E se eu abrir mão disso e for trabalhar, eu não vou conseguir aqui acompanhar a minha filha e conseguir desenvolver a maternidade com a minha filha. Então eu abro mão disso. Ela abriu mão de ganhar 9 mil para ganhar 900 para ficar perto do filho. Então não é possível que isso lá na frente não seja levado em consideração. Não por parte dos meus filhos, porque meus filhos são maravilhosos, mas é por parte de nós, os filhos. Quando chega na melhor idade ou na boa idade, né? Os idosos geralmente são colocados de lado. E por quê? Porque essa ideia da tirania do mérito que invade o mercado, ela também entra nas famílias. E aí a gente vale na família enquanto entrega, vale na família enquanto doa, vale na família enquanto serve. Mas depois que não serve, a gente não serve para nada, é escanteado. Essa é a nossa sociedade, uma sociedade da tirania do mérito. Eu acho interessante que, lamentavelmente, isso também vem dentro da igreja. E aí, dentro da igreja, às vezes a gente só vale pelo que produz, a gente só vale enquanto entrega. A gente é digno, a gente recebe honra enquanto está produzindo, mas quando de alguma forma nós não podemos entregar, nós acabamos sendo colocados de lado, porque essa ideia da tirania do mérito, que começa lá no mundo empresarial, vem tomar aqui essas camadas mais íntimas.
É interessante que hoje eu tenho 41 anos de idade e eu comecei a pregar com 16 anos. E eu hoje revejo muitas coisas que eu já falei. E tem uma frase que eu tirei do meu sermão, eu tirei da minha mensagem. Eu não tenho mais nenhuma mensagem com essa frase. E se eu falar é por um desatino meu, porque eu nunca mais quero falar isso. A frase é a seguinte: quem não serve para servir, não serve para nada. Essa frase não é bíblica, essa frase não é cristã, essa frase não é evangélica, essa frase não é uma frase de Cristo. Porque Jesus, irmãos, não está interessado naquilo que as nossas mãos produzem. O Jesus está interessado em quem nós somos. Nós somos amados por quem somos. Outra frase, eu falo bastante em escolas, e eu digo para os jovens, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês devem tirar da mente essa ideia de que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Isso não tem base no Evangelho, isso não tem base na Bíblia. Por que não? Porque se você disser que Deus une propósitos e Deus não une pessoas, você coloca os propósitos acima das pessoas. Você diz que as pessoas só valem pelo que produzem. É uma relação utilitarista, é uma relação onde se estabelece o mérito, a tirania do mérito. Não, senhores, Deus, Ele nos une como pessoas, porque Ele ama pessoas. Quando Jesus morreu por nós, Paulo vai dizer em Efésios capítulo de número 4, quando Jesus entregou a sua vida por vocês, quando Jesus entregou a sua vida pela igreja, quando Jesus entregou a sua vida por nós, irmãos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não fazíamos nada para Deus e fazíamos contra Deus, mas mesmo assim, Ele resolveu nos amar, Ele resolveu nos querer bem, porque para Deus o que importa somos nós mesmos. A nossa sociedade é uma sociedade baseada em quarto e último lugar, numa patologia severa. E aí eu quero falar de duas evidências destas patologias sociais terríveis. A primeira delas é o bebê reborn. Nós somos a sociedade do bebê reborn. E o que é o bebê reborn? O ser humano, ele vai escalando. Primeiro tira o amor dos filhos e coloca nos pets, e depois tira dos pets e coloca no látex. E aí o bebê reborn é o quê? O bebê reborn é simplesmente uma boneca que vai ali receber todos os cuidados dos filhos. Isso eu posso falar porque é público, todos podem dar um Google aí e pesquisar isso. Foi divulgado amplamente em muitos veículos de comunicação. Uma pessoa que comprou um bebê reborn, e aí ela foi lá, montou todo um quarto, enxoval, colocou o bebê reborn, pegou a nota fiscal e foi no RH da empresa. Chegou no RH da empresa, o que ela fez? Ela foi lá e disse assim: olha, eu quero licença maternidade. Aí disseram: mas por que você quer a licença maternidade? Ela disse assim: porque o meu bebê nasceu. Aí ela: a gente nem estava sabendo que você estava grávida. Aí ela disse assim: eu vou mostrar aqui a certidão de nascimento. Mas não era a certidão de nascimento, era o quê? Era uma nota fiscal. Quando o RH pegou aquilo, eles ficaram assustados. Aí falaram: nós vamos submeter ao jurídico. Submeteu ao jurídico, a diretoria falaram: não, realmente não tem direito à licença maternidade pelo bebê reborn. Aí chegaram para ela e disseram: não tem direito à maternidade, à licença maternidade, nem estabilidade gestacional por conta do bebê reborn. Aí ela disse assim: não tem direito? Não, vou entrar na justiça. Entrou na justiça e a justiça teve que se pronunciar em duas instâncias: se tem ou se não tem direito a uma licença maternidade e estabilidade gestacional. E se tem direito ao salário maternidade, o INSS teve que falar quem compra um bebê reborn. A nossa sociedade, ela precisa ser estudada com muito carinho. Recentemente, houve um agendamento de um casamento num cartório, e aí chegaram lá no cartório para casar. Chegou um moço muito bonito, muito bem apessoado. Aí esse moço chegou lá para casar, tal. Aí falaram: bom, então você pode mostrar a moça para que a gente... Aí ele falou: espera um pouco, eu vou ligar ela aqui. Ligou, aí ele foi e fez assim. Aí disseram: vai ser um casamento por videoconferência, né? Um casamento à distância, online. Aí ele falou: não, fala com ela é uma IA. É uma IA? É, mas é a minha persona perfeita. Ela me compreende, só responde aquilo que eu realmente preciso e quero ouvir. Essa é a nossa sociedade.
A nossa sociedade é uma sociedade que pode muito bem ser definida como dias trabalhosos. E é nesse contexto que o Senhor nos chama a servir. É nesse contexto que há uma conclamação para que todos sirvam na expansão do Evangelho, na pregação do Evangelho. E a pergunta que eu faço aos nobres irmãos que estão me ouvindo, para eu ir para a conclusão da minha mensagem aqui, é esta: será que numa sociedade, diante desses contextos que nós estamos vivendo e tantos outros, como conflitos institucionais, esta polarização política que nós temos no nosso país, será que para essa sociedade o Evangelho, ele tem uma resposta? Será que essa semente do Evangelho que foi lida aqui esta manhã, caindo nessa terra, será que ela é capaz de vingar? Será que quando a gente olha para as Escrituras e para a Bíblia Sagrada, nós encontramos respostas para estes dilemas da sociedade? Eu quero dizer para os irmãos que nós devemos nos animar, porque a palavra de Deus, irmãos, aleluia, glória a Deus, como disse o Calbart, ela é mais atual do que o jornal que se escreverá amanhã. E a palavra de Deus tem uma resposta para cada demanda da sociedade. E eu quero trazer aqui algumas respostas do Evangelho para esta sociedade. A primeira delas é essa que nós lemos em Mateus 11, 28. Se puder colocar esse texto de novo, eu quero ler com todos os irmãos esse texto. É conhecido de todos, mas eu gostaria de reler com vocês. No 3, Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim, vós todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para uma sociedade extenuada, cansada, exaurida, superada, estafada, fatigada, Jesus se apresenta, aleluia, como um pai que chama os seus filhos. Ele se apresenta como o irmão mais velho que chama os seus irmãos. Ele se apresenta como uma mãe que coloca o seu aleitamento à disposição dos filhos. Ele se apresenta como um pastor que pega as suas ovelhas e diz para elas: venham a mim, vocês que estão cansados. Eu sei que essa sociedade é uma sociedade que te estafa. Eu sei que essa sociedade é uma sociedade que te exaure. Eu sei que essa sociedade é uma sociedade que te extenua. Mas ouça a voz poderosa e gloriosa do Evangelho dizendo: Jesus tem descanso para toda a alma cansada. Ele tem descanso físico. Aleluia, glória a Deus. No Antigo Testamento, os judeus trabalhavam a tese da Eretz Menuhá. Essa palavra Eretz Menuhá é terra de descanso. Os judeus trabalhavam Eretz Menuhá e a terra de descanso. E eles foram desenvolvendo a ideia de que quando chegassem em Canaã, iriam descansar. O texto diz assim: quando eles chegaram lá, o maná cessou e eles tiveram que lavrar a terra. O que aconteceu? Aconteceu foi o seguinte: essa terra, ela não é verdadeiramente uma terra de descanso. Aí Jesus vem e diz: eu sou a Eretz Menuhá que vocês precisam. Eu sou o solo sagrado no qual vocês encontram descanso para as vossas almas. Talvez você esteja me ouvindo aqui hoje e você traga uma série de exaustões no seu coração. Eu quero dizer para você: abra o seu coração, abra a sua mente, abra a sua alma e deixa Jesus dar descanso para você. Descanso físico, sarando o teu corpo. Descanso emocional, liberando cura para a sua alma. Descanso mental, trazendo paz, serenidade, equilíbrio à sua mente. O Senhor Jesus, aleluia, Ele oferece descanso para as nossas almas. Alguém cantou: alma cansada, espera em Deus. E geralmente a gente fala isso para quem está lá fora, como se esta fosse uma mensagem somente evangelística. E com isso a gente mente, a gente disfarça um sentimento que é coletivo. Todos nós aqui, em algum momento, em alguma dimensão, nos sentimos abatidos e cansados. Mas quando nós olhamos para o bom mestre Jesus, para o pastor, como disse Pedro, o sumo pastor das nossas almas, quando nós olhamos para o bom pastor,
nós encontramos em Jesus descanso para a alma. O que o Evangelho nos oferta em segundo lugar? Eu queria ler com os irmãos, por gentileza, o texto áureo da Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. É uma mensagem simples, básica, mas é uma proposta do Evangelho para essa sociedade de pessoas mal amadas. O Evangelho tem uma resposta, e a resposta está em João 3,16. Eu queria ler com todos os irmãos conhecem esse texto. No 3, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh glória! Nessa sociedade que o Bauman diz de relações líquidas, onde a gente não pode confiar nas pessoas, onde a gente não pode abrir o coração para as pessoas, onde as pessoas não nos ouvem de verdade, vem Jesus, o bom pastor, vem Jesus, o verdadeiro amigo, vem Jesus, o nosso Salvador, e ele diz: você pode contar com o amor de Deus. Deus te ama, 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 Deus te ama. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus te ama. Se você puder, fala isso para essa pessoa aí: Deus te ama. Deus te ama. Essa é a mensagem do Evangelho. Talvez você não desfrutou do amor do pai, não desfrutou do amor da mãe, talvez não desfrutou do amor dos irmãos, talvez não desfrutou do amor do cônjuge, talvez você foi vítima de decepção, de frustração e de traição, mas eu quero dizer, o Evangelho tem uma resposta para você. Se você se albergar, se você se abrigar, se você se esconder, se você se refugiar no amor de Deus, o amor de Deus nunca falhará. O amor de Deus por você nunca falhará. Ele nunca falhará. Ele nunca falhará. Eu quero ler João capítulo 13, por gentileza, o versículo de número 1, eu quero ler coletivamente também. João capítulo 13, versículo de número 1. Vamos ler o texto, diz assim no 3. João 13, 1. Ora, aliás, 1, 2, 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, olha o texto: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos falar essa palavra final no 3, 1, 2, 3. Amou-os até o fim. De novo, 1, 2, 3. Amou-os até o fim. Ele amou até a última gota de sangue, até o último brado na cruz. Ele amou até o último discípulo. Ele amou, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você produz ou se você não produz, mas eu sei que Deus te ama. Aleluia, se Deus mandou o melhor dele por você, por te amar. Ele mandou o melhor dele por nos amar. O Evangelho tem uma resposta. Ele nos ama. Jesus nos ama. Deus nos ama. Ele não ama até a primeira decepção. Porque os nossos relacionamentos são assim: pisa na bola comigo, eu gosto de você, mas a hora que você pisar na bola comigo, acabou. A gente faz tanta coisa que não deve para Jesus, mas sempre que Jesus levanta alguém para falar conosco, eu continuo te amando, eu continuo te amando, eu continuo te amando. Terceiro, eu quero ler com os irmãos outro texto, Efésios 2:8. Vamos ler juntos, Efésios 2:8. Esse texto também é muito conhecido. Eu quero ler com os irmãos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, isso é dom de Deus. Numa sociedade que quer incutir em nossa consciência de que nós só valemos se produzirmos, nós só valemos se entregarmos, vem a proposta do Evangelho, na prateleira do Evangelho, no métier do Evangelho, no cartaz do Evangelho, no banner do Evangelho, no cardápio do Evangelho, tem Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Se lá no mundo tudo você tem que dar resultado, aqui prevalece a mensagem da graça. A
mensagem da graça. Você está aqui por causa da graça de Deus. A gente se veste por causa da graça de Deus. A gente já tomou um cafezinho ali por causa da graça de Deus. Aleluia, a gente inspira e transpira e respira por causa da graça de Deus. É pela graça de Deus que pregamos, é pela graça de Deus que trabalhamos, é pela graça de Deus que produzimos, é pela graça de Deus. É só pela graça, irmãos, é pela graça de Deus. O servo de Deus, o cristão autêntico, ele trabalha, ele se dedica, ele acorda cedo e ele dorme tarde de fato. Ele é aquele igual o Julius, pai do Cristo, trabalha em 2 empregos. Ele é um indivíduo de fato e de verdade, engajado e comprometido, disciplinado e arrojado. Mas ele sabe, que não é ele com os seus esforços que geram os resultados. Quem gera o resultado é a graça, é a graça, é a graça. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai fazer você com as suas mãos, em suas atividades, produzir 30, 60 e 100 vezes mais. Deus vai potencializar as suas qualidades, as suas habilidades, os seus dons. Deus vai maximizar os efeitos das suas ações. Aleluia! De modo que Deus vai fazer você crescer e frutificar pela graça de Deus. Pela graça, e é pela graça. Eu sei que eu já estou terminando, mas abram aí, por gentileza, Gênesis 32:10. A proposta do Evangelho é boa, ela encontra lugar no mundo. Por quê? Porque o mundo diz, faz para merecer. Aqui a palavra de Deus diz, você não merece, mas a graça vai superabundar em sua vida. A graça. Olha o que diz Gênesis 32:10. Palavras do Jacó, essa daqui, ó. Menor sou eu do que todas as suas beneficências, e do que toda a fidelidade que tivesse para comigo teu servo. Porque com o meu cajado eu passei esse Jordão a primeira vez, e agora eu tornei-me, e não me tornei sozinho, eu tornei-me em 2 bandos. O que Jacó está falando aqui? O Jacó está dizendo assim, ele está voltando de Padã Arã. Ele tinha ido 21 anos antes dele falar esse texto aqui. E quando ele tinha ido, ele não foi com o seu pai, não foi com a sua mãe, e o seu irmão estava querendo matá-lo. E ele não tinha nada. Aliás, no meio do caminho ele precisou deitar lá, ele colocou uma pedra como travesseiro. E quando ele passou o Jordão indo para Padã Arã, solitário e empobrecido, ele só levou um pedaço de pau, que ele fala que é um cajado. Eu só levei um pedaço de pau. E um pedaço de pau, um cajado, não que ele tinha mandado fazer no marceneiro, como uma obra de um artista plástico. Um cajado, um pedaço de pau que ele pegou um galho lá e quebrou o galho, e aí foi lá, tirou os ramos e ficou usando aquilo como cajado. Ele diz, olha Senhor, eu passei há 21 anos atrás por esse Jordão pela primeira vez, e eu só tinha um pedaço de pau. Eu fui para a casa do meu tio. Lá na casa do meu tio, o meu tio mudou a bênção e o meu salário por 10 vezes. O meu tio me enganou de todas as formas, mas mesmo e apesar de todas estas contingências e contrariedades, quando o Senhor me faz voltar agora, o Senhor não deixa que eu volte mais apenas tendo um cajado. O Senhor me abençoa duplamente. Eu tenho 2 bandos, eu tenho mulheres, eu tenho filhos, eu tenho servos, eu tenho servas, eu tenho cavalos, eu tenho gado, eu tenho camelos, eu tenho caprinos. Ah, Senhor, eu tenho tanta gente que eu preciso dividir para administrar melhor. Eu tenho tanta coisa que eu preciso dividir para administrar melhor. Agora é interessante que ele não atribui isso aos seus 21 anos trabalhando. E ele não atribui isso à sua esperteza, porque ele era muito esperto. Ele não atribui isso a essas coisas, ele atribui a beneficência. E o que é a beneficência? Senão a graça, a generosidade, a amabilidade de Deus. Ele disse, eu estou voltando enriquecido e duplamente honrado. É por causa da graça. É a graça de Deus que nos faz ser duplamente abençoados. Fala a verdade, quando você olha no retrovisor da tua vida, você não se sente duplamente abençoado agora, sim ou não?
Você não melhorou a sua condição financeira? Não melhorou a sua condição educacional? Não melhorou a sua liberdade, a sua autoridade, né? A sua autonomia? Melhorou? Você se sente também duplamente honrado. E essa honra é fruto da graça de Deus. É só a graça. Então o que a gente pode entregar para essa sociedade? Nós podemos entregar a mensagem de que Jesus é descanso. Como é que a gente pode servir essa sociedade? Anunciando a graça de Deus e anunciando o amor incomensurável e poderoso de Deus. Eu quero terminar lendo com os irmãos Filipenses capítulo 4, versículo 7, para que a gente não se adoeça mentalmente e essas patologias sociais não tomem conta de nós. A gente precisa ser blindado, e essa blindagem, essa redoma, ela é Jesus. Olha o que diz Filipenses 4:7. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala para o seu irmão: Deus vai blindar você. Deus vai guardar você. Deus vai blindar. Aleluia. Você não vai sofrer angustiado como essa sociedade propõe que soframos. Não. Deus vai proteger tua mente. Deus vai proteger seu coração. Deus vai proteger a sua alma. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.